Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui compartilhar uma palavra poderosa da parte de Deus para o meu coração e para o teu coração. E essa palavra de hoje é uma palavra que tem muito a ver sobre o jejum, que aqui no canal tem muitas perguntas de todos vocês inscritos e também não inscritos, me perguntam acerca do jejum, então eu quero aqui compartilhar uma palavra acerca do jejum que agrada a Deus. Alguém me pergunta, mas Raquel, tem um jejum que agrada a Deus? Tem sim. Então é essa palavra que eu quero compartilhar com todos vocês. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, eu quero aqui compartilhar uma palavra sobre o jejum que agrada a Deus, que se encontra aqui em Isaías, capítulo de número 58. Amém? Isaías, estou me arrumando aqui. Isaías, capítulo de número 58, que diz assim, a partir, do versículo 6, que diz assim, porventura não é este o jejum que escolhi? Deus falando, não é Paulo, não é Pedro, o profeta Isaías, na inspiração do Deus Todo-Poderoso, é o próprio Deus falando para mim e para você. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão? E deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Deus falando. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha só, irmãs. E recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante. Ou seja, o que ele está falando aqui, se tiver alguém com uma necessidade vir até você e pedir ajuda, estender as mãos e ajudar. E ele vai falando, então, olha as consequências dessas atitudes de ajudar o pobre, o necessitado, aquele que tem uma necessidade. Então romperá a tua luz como a alva, ou seja, vai sair luz. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará. Sem detença, a tua justiça irá diante de ti. Ou seja, quando você tem essas atitudes, a tua luz ela vai romper, a cura que você tanto busca irá vir e a tua justiça irá adiante de ti. Se tem algo que Deus ele ama, irmãs e irmãos, é a justiça. A justiça, ela é uma das bases do trono de Deus. Deus, ele ama o juízo e a justiça. Ele fala, e a tua justiça será diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha aqui, irmãs, consequências do jejum. E ele ainda fala aqui, ó. Então clamarás e o Senhor te responderá, ou seja, quando você praticar essas atitudes, você vai clamar e Deus vai te responder. Tá falando aqui, não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o que é o jugo? É ficar julgando o outro, ficar falando do outro,
ficar apontando. E ele fala aqui, ó, e o dedo que ameaça ao falar injurioso. Tá falando aqui, se tirares do meio de ti o jugo de ficar julgando outras pessoas, o dedo que ameaça o falar injurioso. Irmãs, ele tá falando aqui dessa classe de pessoas que aponta o dedo e fala, você tá errado. Olha, que arrogância. É uma arrogância, irmãs. Quem é que tá certo? Quem é que tá com a verdade? Ninguém é dono da verdade. Essa verdade é a tua verdade. Essa verdade é a tua opinião. É o que você acha. É no teu modo de ver. Mas isso não significa que seja toda a verdade absoluta, irmãs. Aí fala pro outro, aponta o outro, você tá errada, você tá errado. Você não é homem de Deus, você não é mulher de Deus, gente. Tá falando aqui. E o dedo que ameaça ao falar injurioso. Irmãs, uma das melhores coisas que nós podemos ter consciência é de que nós não somos melhores do que os outros e que nós precisamos e dependemos da graça e da misericórdia de Deus, irmãs. E ele está falando aqui, ó, o dedo que ameaça o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. O Senhor vai estar ali, ó, guiando. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares secos. Está aqui escrito. E fortificará os teus ossos. Você está com problema de ossos? Está faltando cálcio nos teus ossos? Deus pode produzir osteócitos. E ele fala aqui, ó, e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Então esse aqui é o tipo do jejum que agrada a Deus. E ele vem falando, os teus filhos, menino, menina, né, adulto, criança, adolescente, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamados reparadores de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, tem gente que segue os teus caminhos. Aqui ele fala do dia santo. Tem gente que anda segundo os seus caminhos, as suas verdades, as suas convicções, e ainda acha que o outro tem que aceitar, porque ele e ela é o dono da verdade. Só existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. O restante, irmãs, estamos aqui no processo de construção. O evangelho não é dogmas, doutrinas, rituais para seguirmos, não. O evangelho é mudança de vida. O evangelho é mudança de caráter. O evangelho é mudança de mente, amada igreja.
Aí ele fala, e ele fala aqui, ó, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Você pode meditar nessa palavra quando você fizer um jejum. Quando você fizer um jejum, você pode meditar nessa palavra, pedir a Deus maiores revelações nessa palavra, amada igreja. O jejum ele serve para tudo, para você ter consciência dos maus hábitos, para uma porta aberta, para uma cura. E existem níveis de batalhas espirituais que um jejum não resolve não, irmãs. Não resolve não. Tem um jejum que ele é muito poderoso que de vez em quando eu faço. Você faz, irmã, que eu faço, de vez em quando eu faço esse jejum, que é o jejum de 21 dias. Eu faço uma vez no ano, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. E é um jejum assim, irmãs, que funciona muito bem, né? Durante 21 dias você vai tirar algumas horas do dia, não vai se alimentar, comida sólida. E ali você vai, tem um passo a passo, né? E ali você vai colocar diante do Senhor aquilo que você precisa, tudo, as pessoas que você vai orar, o que você precisa, o que você necessita, tudo durante esses 21 dias. E durante aquele período que você ficar sem comer, sem se alimentar, de acordo com a tua realidade, você pode fazer de 8 a meio-dia, ou teve até uma irmã que falou aqui de meio-dia até meia-noite, vai de acordo com a sua realidade. Agora, se você nunca fez jejum, nunca jejuou com finalidade espiritual, eu não recomendo que faça jejum assim prolongado, mas que vai aumentando aos poucos, né? Fica 2 horas, 1 hora sem comer nada, aí no segundo dia 1 hora a mais ou meia hora a mais, e vai aumentando, né? O jejum, ele aflige, como diz aqui essa palavra, aflige a nossa alma. Irmã Raquel, eu quero ler essa parte aqui para não ficar na minha palavra, porque é alguns versículos anteriores. Ó, o jejum, ele aflige a nossa alma. Quer ver? Aqui, ó. Clama, 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Existem pecados que só são revelados no jejum. Amém? Existem pecados que você não tem nem consciência daquele pecado, mas está travando no mundo espiritual. Ele fala, mesmo nesse estado, ainda que me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus, perguntaram-me pelos direitos da... Vou repetir, perguntaram-me pelo prazer da justiça, prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigiste que se faça todo o vosso trabalho. Olha aqui o que ele fala, né? O povo interrogando a Deus. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Então, o jejum é como se fosse uma aflição da alma. Porque não é fácil, irmãs. As disciplinas espirituais não é fácil. O nosso corpo, a nossa natureza terrena, ela não quer jejuar, não quer orar, não quer ler a Bíblia. Então, quando você jejua, a tua carne, ela grita, ela clama por comida, alimento sólido. E então, é uma das formas de afligir a alma, como aqui esse povo, né, fala. No versículo 5 fala aqui, ó. Seria este jejum que escolhi, que o homem dia a dia... que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como um junco e estenda debaixo desse pano de saco cinza, chamaria isso de jejum e de dia aceitável ao Senhor? E aí ele vai explicar qual era o jejum que agrada a ele, o próprio Deus, que foi o que eu li aqui no início do vídeo, tá bom?
Então eu quero encorajar você nesse dia de hoje para jejuar. Vamos fazer, jejum. Eu não sei quais são as suas causas, deixa aqui embaixo os seus pedidos de oração. A caixa de demônio que sai com jejum e oração. Não é gritando, não é batendo pé, não é óleo ungido, não é lendo Salmo 91, ajuda muito, Salmo 23, mas existem níveis de batalha espiritual que é com jejum e oração. Amém? Se você que está vendo esse vídeo irá jejuar, coloca aqui embaixo que eu quero saber o seu nome e orar por você. Paz.